Tô aqui para falar para você algo que poucas pessoas falam, ou que talvez a maioria das pessoas falam, mas elas não sabem explicar direito. Vai ser um vídeo sem corte, tá? Eu tô aqui para trazer o meu recado, eu quero que você se apegue mais na essência do que eu tô falando, do que no cenário, do que nas edições. Não vou fazer edição nesse vídeo. Por que que eu decidi voltar, né, a gravar? Primeiro, minha vida tava uma loucura, eu mudei várias vezes, e isso me fez pensar sobre várias coisas também, que eu vou estar falando ao longo do vídeo. Mas que eu quero mesmo que as pessoas, ao chegar em 2026, ao mudar para 2026, não se iludam com pequenas motivações, né? Que elas sejam realmente consistentes naquilo que elas desejam fazer, realizar da vida delas. Mas, primeiro de tudo, essa pessoa precisa entender a frase: mude os seus pensamentos. Mude o modo como você pensa sobre as coisas. E isso acaba sendo tão superficial, as pessoas acabam não aprofundando nisso, e é o que eu quero trazer aqui para você. Eu espero que você tenha um grande ganho de consciência assistindo esse vídeo, ouvindo o que eu tenho para te dizer, porque é uma das coisas que fizeram muita diferença na minha vida. Eu sou prova viva, eu posso não estar vivendo tudo aquilo que eu escrevi no meu papel, mas muita coisa que tá lá eu tô vivendo hoje e eu sou muito grata por isso. É por isso que eu decidi tá transmitindo aqui para você um pouco do meu entendimento a respeito do mudar aquilo que você pensa, o modo como você vê as coisas, o modo como você pensa sobre as coisas. Se a gente for pegar neurociência aqui e misturar isso com Freud, né, quando ele fala da estrutura da psique, se a gente para pensar em estrutura, a neurociência também diz que os nossos neurônios, eles criam conjuntos de estruturas. Então, os nossos gatilhos, né, a gente sempre tem eles ali. Vou te explicar por quê. O cérebro humano é feito para economizar energia, para se prevenir. O cérebro humano, ele é pró-vida, tá? Então, ele nunca vai te colocar numa situação de perigo. Se ele te colocar em uma situação de perigo, é porque existe um funcionamento ali diferente do natural, tá? Porque é sempre uma estratégia de proteção. Então, pensa comigo. Se você viveu dores emocionais, que o seu cérebro não sabe distinguir a dor de tomar um tiro e a dor de tomar um pé na bunda, então a ansiedade, o nível é praticamente o mesmo, né? Se o cérebro não sabe distinguir a dopamina da cocaína e a dopamina do pornozão que você assiste, ele não sabe distinguir a dopamina do docinho. Dopamina é dopamina. Mas a gente busca fontes de dopamina barata. A nossa dopamina não é barata, mas as fontes às vezes são. Então, se a gente for partir desse princípio de estrutura de psique, de estrutura mental, e a gente for entender o nosso cérebro, por que é que ele cria essas estruturas? Porque ele precisa fazer a gente sobreviver. Então, quando tem uma estrutura mental, um gatilho criado, foi porque em algum momento eu sofri, aquilo me doeu e o meu cérebro entendeu que aquilo é perigoso, é nocivo para minha saúde, para minha vida, inclusive. Isto é uma ameaça à vida da Natiele, isso é uma ameaça à vida do fulaninho. E ele vai criar um conjunto de neurônios para te alertar, para te lembrar. Todas as vezes que você passar por uma situação parecida, você vai estar sendo alertado pelo seu cérebro a respeito de, ó, isso aqui é perigoso. Ó, lembra daquela vez? Aconteceu do mesmo jeito. E a sua estratégia de proteção vai ativar. Tem muita gente que tem estratégia de proteção de reação de luta. Tem muita gente que tem estratégia de proteção de reação de fuga. Então tem aquele que bate primeiro para se proteger, para não apanhar. Tem aquele que foge porque tem medo de apanhar. Um se entende na guerra, o outro se entende fraco demais. Isso vai depender do modo como você entendeu e interpretou a vida. Mas isso tudo tá aqui, ó, nas suas estruturas. E a estrutura da psique, que é uma coisa que a gente não pega, não é factível, eu não consigo, não é palpável, eu não consigo pegar a estrutura da psique, mas eu consigo entender que ela tá montada, ela tá correlacionada à estrutura dos meus neurotransmissores, dos meus neurônios.
Tá correlacionado porque em algum momento eu aprendi que era desse jeito. E os meus neurônios inteligentes que são, já criaram aquilo ali para que todas as vezes que eu vivesse uma dor tão perigosa, tão parecida pra minha vida, eles se acendessem. Você tá acompanhando aqui? Você tá pegando o tamanho da merda gigantesca? Mas eu vou te falar, é pro bom e pro ruim, tá? Quando a gente fala sobre trauma e aquilo que a gente aprendeu a respeito do trauma e como a gente aprendeu a se defender do trauma, é dolorido. Mas, se a gente para pra pensar sobre coisas que a gente pode colocar de positivas no lugar, o cérebro também cria esses conjuntos, que na verdade são chamados de engramas, são conjuntinhos de neurônios de aprendizado. Tudo vai depender daquilo que você ensina para os seus neurônios. E vai por mim, você aprendeu muitas coisas que você não queria ter ensinado para os seus neurônios. Como, por exemplo, o mecanismo luta-fuga, né? Córtex pré-frontal para de funcionar. Ativa a amígdala. A amígdala, ela dá essa coisa do impulso, do cara, corre que senão você vai morrer. Cara, bate que senão você vai apanhar. E aí a gente vira essa salada de impulsos irracionais, somente emocionais. Mete assim muito os pés pelas mãos e acaba vivendo no automático. O meu recado para você aqui, para o seu 2026, acho que das coisas mais importantes que você pode fazer pelo seu 2026 é mudar o modo como você pensa sobre as coisas. Se você partir do pressuposto de que nem tudo é do jeito que eu tô pensando, nem tudo é do jeito que eu tô acreditando, então eu posso olhar para novas possibilidades, então eu posso explorar coisas que talvez eu não tivesse levado em consideração até então. Aí está a mina de ouro. Porque às vezes eu penso que é algo extremamente perigoso, mas é só porque eu vivi algo que me remeteu a isso. Na verdade, não é perigoso. Na verdade, eu criei perigo. Na verdade, eu me sinto, né? Eu me sinto. Tô falando, é sem corte. Vivo tava me ligando aqui. Eu me sinto menor, eu me sinto frágil, fraco, inferior, vulnerável. Eu vou correr, eu vou querer fugir, eu vou querer dar um jeito de não sentir essa dor, eu vou tentar evitar isso. E muitas vezes você vai estar de frente para situações que você não pode correr. Se você correr, você vai passar o resto da vida correndo e você precisa enfrentar. E muitas vezes você vai passar por situações na sua vida em que enfrentar não é o mais sábio e às vezes as emoções vão fazer você fazer tudo cagado, vão fazer você fazer tudo errado, porque o modo como você está vendo a vida ainda é o modo antigo, ainda é o modo de sobrevivência. Você adulto não precisa desse modo de sobrevivência o tempo inteiro. Eu não vou te dizer que é ruim e a gente consegue usar isso de maneira inteligente, mas você adulto hoje consegue parar para pensar, ponderar, se posicionar, se precisar até entrar sim para uma briga, para uma discussão, mas não acreditando que você é uma criança indefesa, inocente, vulnerável. Acreditando que você é uma pessoa que tem pontos de vista a serem defendidos e que você tem voz para ser ouvida pelos outros. Esse é o meu recado a respeito do que você faria para o seu 2026 melhorar. Mude o modo como você pensa sobre as coisas, sobretudo as coisas que você acredita, porque às vezes você pode estar acreditando sobre muitas coisas, né? Você pode ter construído muitas opiniões que não estão te ajudando com nada. Isso, na verdade, pode até estar atrapalhando o seu processo.